Olá, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, meus amigos. Nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa, de sexta-feira, fazendo mais um videozinho para nós, estudando a palavra de Deus, olhando os versículos, explanando rapidinho para a gente entender a palavra de Deus. Esse é o objetivo do canal, é ler a palavra de Deus e explanar, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 de livro de João, do Evangelho de João. E nós vamos estudar o capítulo 14, que é do versículo 1 até o 31, tá bom? E nós vamos entender, esse capítulo é muito importante, quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala também que enviou o Consolador, o Espírito Santo, que mora em nós. Tá bom, irmão? Deixa eu começar então. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É o primeiro versículo, tá? Não se turbe, não fique com dúvida, não fique confundido. Credes em Deus, credes também em Jesus, em mim, ele fala. O segundo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Olha só que maravilha, né? O versículo 1, 2 e 3. Ele explica todinho o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque Deus veio morar no meio de nós, conosco, 100% Deus, 100% homem, no caso. Pelo Espírito Santo, ele nasceu de uma virgem chamada Maria, lá em Nazaré, por isso que ele é Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Nazaré. Então, com os 12 discípulos já explicaram para ele, que ele, para nós não ficarmos preocupados, nem turbar o nosso coração não, ter confiança nele. Por que ter confiança nele? Porque esse é o objetivo de Jesus vir à Terra, salvar o homem, salvar a mulher, a criança, salvar a humanidade, desde dos primórdios do tempo, desde a fundação do mundo. Esse é o objetivo de Jesus, salvar todo mundo. Lá em João capítulo 3, versículo 16, está dizendo: Deus enviou o seu único filho, que é Jesus, para que não condenasse o mundo, mas porque salvasse o mundo, E para a gente não perecer. Ele veio para salvar o mundo, não veio para condenar. Jesus é maravilhoso. Entendeu? Então ele falou aqui, se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Então, Jesus, ele nos ama tanto que ele quer a gente com ele. Ele ama a gente maravilhosamente. O quarto, vamos aqui o quarto. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé falou assim, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não conhecemos, não sabemos para onde vai e não podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus se dá a conhecer aí no âmbito espiritual. Jesus está falando para os discípulos no âmbito espiritual, Tomé ficou com dúvida. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Para onde o Senhor vai, Jesus? Porque para eles, Jesus ia ficar até morrer, lógico, mas para ele ia ficar com eles. Mas só que Jesus tinha um plano. Você vê que o ministério de Jesus foi curto, foi mais ou menos 33 anos de idade, foi entregue nas mãos dos pecadores, aí teve aquele julgamento fraudulento, trouxeram falsas testemunhas, E ele foi julgado, foi morto e crucificado em cruz e foi sepultado. José de Arimateia tinha um sepulcro novo, pediu a Pilatos. Pilatos permitiu que Jesus fosse sepultado no túmulo de José de Arimateia, que era uma autoridade na época, era um homem rico.
Então nós vemos aqui que Jesus ele fala abertamente com os discípulos, né? Ele fala abertamente. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida também, né? Que também pergunta, nós não sabemos, não podemos saber o caminho. E aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai senão por Ele, quer dizer. Tem pessoas que falam que tem vários caminhos para ir para o céu. Não, é só um caminho, um único caminho, é Jesus. Nós temos que aceitar o plano de salvação de Jesus para ir para o céu, senão não vai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o único caminho. Lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 6, se não me falha a memória, está escrito que o único intercessor entre Deus e os homens, quando eu falo os homens, eu falo mulher, criança, né? O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus de Nazaré, o único intercessor. Hoje Jesus é como advogado, mas chegará uma hora que ele será o juiz. Ah, irmãos, você não está ensinando corretamente não, porque Deus vai salvar todo mundo, Deus é bom. Sim, com certeza. Só que Deus é também justiça. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, irmão. Você tem que estar no caminho para entrar no reino, senão não entra. A Bíblia está cheia de versículos explicando sobre isso. As cartas paulinas mesmo, Paulo escreveu as cartas às igrejas. Eu admiro muito Paulo. Paulo era maravilhoso. Ele fundava as igrejas, mas o negócio dele era fundar a igreja. Deixava alguém preparado e ia fundando mais igreja, entendeu? Assim que Paulo trabalhava. Então, as cartas paulinas explicam muito bem sobre a salvação. A própria Bíblia explica muito bem. Não é salvar, não é de qualquer jeito. O caminho para a salvação é estreito, a porta é apertada. Você tem que pagar um preço. E muita gente não quer. Muita gente quer caminho largo, água fresquinha, geladinha, sombra, água fresca. Sapato é, como é que se diz? Sapato é largo. Não, mas não é assim não. Para entrar no céu, você tem que pagar um preço. É um preço. Você tem que estudar a Bíblia para saber o que você tem que fazer para. Claro que a gente está ensinando, né? Lógico. Mas você tem que também fazer sua parte também. Não é de qualquer jeito que vai ser salvo, não é? Se você não quiser ser jogado no lago de fogo eterno, junto com Satanás e os anjos dele, e algumas pessoas que já faleceram, que praticaram a maldade, então você tem que entrar pelo caminho. E o único caminho é o Jesus. O caminho de Jesus. O Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tá bom? E ele falou assim, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Aí Tomé teve dúvida, né? Tomé falou assim, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Uma dúvida. Porque eles pensavam que Jesus fosse viver com eles, ia reinar, ia, né, fazer e acontecer. E fez, lógico. Mas nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus se dá para conhecer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Já falei sobre isso. Se vós me amasse, conhecesse a mim, também conheceria meu Pai, e desde já o conhece e os tem visto. Quando Jesus falou isso, no 7º versículo 7, Filipe também indagou. Porque Jesus falou assim, se vós me conhecesseis a mim, também conheceria meu Pai, e desde já o conheceis e o tendes visto. Aí Filipe ficou com dúvida. Aí. Ele fala se nós conhecêssemos, agora fala que nós conhecemos. Né? Aí o Filipe perguntou, mostra-nos o Pai e é o que nos basta. Aí Jesus disse para ele, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra meu Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Então ressuscitar morto, ressuscitou o filho de Jairo, ressuscitou o filho de Naim, da viúva de Naim, né? Lázaro, que já estava 4 dias no túmulo. É tudo obra de Deus através de Jesus. É Deus fazendo através de Jesus. Certo? Porque Jesus tinha o Espírito Santo, né? Os três eram Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus concordava com Deus. E tudo que você concorda, vocês têm comunhão. Se a irmã concorda com o pastor, está em comunhão com o pastor. Se a irmã discorda do pastor, não está em comunhão com o pastor. Tem muitas pessoas na igreja que não concordam com o pastor e vai ficando. Não é assim que funciona. Para funcionar tem que ser tudo certinho. Se você quer ser salva, irmã e irmãos, né, e amigos meus que estão me ouvindo, vocês têm que ter uma atitude. Estudar a Bíblia, atender os mandamentos de Jesus, conhecer Jesus na intimidade, né? Porque Jesus, ele é o Filho de Deus, ele que veio tirar o pecado do mundo, ele que veio resgatar a imagem do homem caída, entendeu? Então, a irmão, tem que entrar pelo caminho, não tem jeito. Só vai ser salvo, irmão, se a pessoa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? E fazer as obras que Jesus ensina, né? Aqui. E ele falou, né, que os discípulos conheciam ele e tinham visto o Pai. Ele falou, desde já vocês já conhecem o Pai e tenham visto. Aí Filipe falou, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Jesus disse, olha para ele, estou há tanto tempo com vocês não têm me conhecido, quem vê a mim vê o Pai, né? Porque o Pai está no Senhor, né? Os três. O 11 aqui, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, crede-me ao menos pelas obras que faço. Quer dizer, a evidência de que Deus está em Jesus, Jesus está em Deus, né? É vice-versa. É as obras que ele fazia, ressuscitar mortos, curar a enfermidade. Lembra da mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue? Ela falou, só encostar na orla do vestido do mestre, do vestimenta do mestre, eu serei curada. E foi o que ela fez. Ela tocou, saiu virtude de Jesus, ela foi curada e ele deu a conhecer quem me tocou. Aí alguém disse para ele, senhor, todo mundo está te tocando. Eu só pergunto quem tocou. Ele falou assim, não, é porque saiu virtude de mim, saiu cura de mim, saiu benefício de mim. Aí a mulher se deu a conhecer, falou, foi eu que toquei o senhor, porque eu sofria há 12 anos de uma hemorragia crônica. E o senhor me curou essa hemorragia. Amém. A tua fé te salvou. Ele falou, olha, irmão, vai em paz, a tua fé te salvou. Porque a fé é a parte principal da vida cristã, é a fé, é você ter fé em Deus, né? E a gente, tendo fé, a gente tem muita vitória. Deixa eu continuar aqui. Na verdade, o 12º, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Então isso é muito maravilhoso, porque as obras são feitas pelo Pai. E Jesus indo para o Pai, ele recebeu todo o poder. Ele falou lá no jardim, quando ele encontrou com a mulher lá, e mandou avisar os irmãos, é-me dado todo o poder na terra e nos céus, né? Poder igual a Deus poderoso. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo têm os mesmos poderes. Então, se nós temos Jesus em nós somos a palavra de Jesus está em nós. A palavra de Jesus é a palavra física, né? A palavra normal. E a palavra escrita é a Bíblia. Porque no capítulo 1 de João, desse evangelista João, ele fala que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus,
e se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, Jesus, ele é Deus, né? E ele recebeu todos os poderes. Então, por isso que ele falou que faremos as obras maiores que ele fez, as obras maiores que ele fez. Porque ele foi para o Pai. Então, é um poder sem limite, é um poder ilimitado, né? Quando pedires em meu nome alguma coisa, né? Tudo que pedires, não é alguma coisa, tudo que você pedir em nome de Jesus, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então, para você fazer uma obra, você pedir uma bênção, você tem que estar na palavra, você tem que estar com sua vida no altar, porque senão você não consegue, né? Essa que é a prerrogativa. Aqui nós vamos ler agora. Deixa eu ver. Não vos deixarei órfão, né? Aí ele falou assim, ó, o 15, se me amais, guardais o meu mandamento. O 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Entendeu? Então, Jesus, ele indo para o céu, ele ia enviar o Espírito Santo, que é o Consolador. Aí ele explica quem é esse Consolador. Ele fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos guarda e os guarda, e o que me ama, aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele, né? Quando ele enviar o Espírito Santo, aí ele falou assim, não vos deixarei órfão. Ele falou que vai enviar o Espírito Santo, aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Entendeu? Então, o Espírito Santo vindo, ele enviando o Espírito Santo, ficará conosco até a consumação do século, né? Eternamente, porque aquele que aceita Jesus está em comunhão com Jesus, né? Com Deus. O Espírito Santo é uma das pessoas do divino e Trindade, né? Trindade divina. Então são três, ó. O Pai vem morar no irmão da irmã, que aceita Jesus, na gente. Aí ficam os três poderosos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para nos ensinar sobre a justiça, né? Sobre o juízo, sobre a justiça, sobre o pecado, né? O Espírito Santo veio para nos ensinar sobre o pecado, a justiça e o juízo. São três coisas, três obras que o Espírito Santo veio fazer. Convencer o homem do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo também. Aquele que vai ser lançado no lago de fogo eterno será conscientizado. Ó, você está sendo lançado no lago de fogo eterno porque você fez assim, assim, assim. Coisas ao contrário que nós queríamos que fizesse. O pecador, se ele não se arrepender, ele será jogado no lago de fogo eterno, né? Então nós vemos aqui que Deus virá fazer moradas em nós, né? Aquele que conhece, naquele dia conheceis que eu estou no Pai, e o Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quer dizer, aí é uma unidade do Pai, da Igreja e de Jesus. Naquele dia, é o 20. Conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os mandamentos, guarda esses mandamentos, e o que me ama, é o que me ama. Esse que guarda os mandamentos me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então, o Pai, o Espírito Santo e Jesus farão moradas eternas. Por isso que a gente fala que o reino de Deus está entre nós, quer dizer, está em nós. Nós não esperamos o reino para o futuro, não. A gente já sabe que quem está em comunhão com Deus, que tem a palavra, já está gozando dos benefícios do reino, né? O reino espiritual.
o Judas Iscariote perguntou, não o Iscariote, o outro, né? O Judas disse assim, Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo, né? Porque ele fala que o mundo não conhece, né? Ele fala que o mundo não conhece o Espírito Santo. Jesus respondeu, disse ele, se alguém me ama, guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada eterna. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E eu tenho vos dito isso, estando convosco, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, né? Entendeu? Então, o Consolador tem esse objetivo de estar nos confortando hoje. Hoje a gente tem aflições. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que a gente livra os irmãos, as irmãs das aflições, né? Jesus falou, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E o Espírito Santo vai lembrar tudo que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou é na Escritura Sagrada. Se as irmãs, seus irmãos a estudar a Escritura Sagrada, tudo que está escrito ali, com certeza o Espírito Santo vai falar lembrar. É igual uma prova. Quando um aluno vai fazer uma prova, se ele estudar direitinho, beleza, ele vai lembrar tudo que ele estudou. O Espírito Santo tem essa função de fazer a gente lembrar tudo que a gente estuda a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra escrita e Jesus é a palavra viva, né? É assim que é. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu disse não é minha, mas do Pai. O 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito, que o Pai, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, nem se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque a paz do mundo não é uma paz correta, é uma paz de tribulação, uma paz de tensão, a guerra fria, homens fazendo bombas nucleares. Então é uma paz que não tem nada a ver com Cristo, né? A paz de Deus é muito mais proveitosa, é uma paz de salvação eterna, né? Então, o 28, ouviste o que eu vos disse, ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós, se me amasseis, certamente se alegraria, né, exultaria, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu, né? Jesus sempre honrou o Pai, graças a Deus. Eu vou disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Príncipe aqui significa governo, governador, tá? Às vezes os irmãos e as irmãs, os meus amigos, lê uma palavra e não entende o que é a palavra. Então aqui se aproxima o príncipe deste mundo, quer dizer, o governador desse mundo, né? Que o mundo jaz do maligno. Ele governa o mundo, mas para o mal. Ele veio matar, roubar e destruir. E Jesus não, ele veio para dar vida e vida em abundância, eternamente. E esse príncipe desse mundo tem nada em ver com Jesus, não tem nada a ver com Jesus. Tem pessoas que não amam a Deus e amam o príncipe deste mundo. Então, está fora do plano de salvação. O 31 para encerrar, né, irmão? 31 para encerrar.
mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e eu faço como o Pai me mandou. Aí eles saíram daquele lugar, né? Levantai-vos, vamos daqui. Entendeu? Então o 31, ele quer que o mundo saiba que ele, o Pai e o Espírito Santo é que são donos de tudo, né? O mundo foi feito por Deus, né? E tudo vai ser purificado. O mundo vai ser purificado agora pelo fogo. O mundo antigo, a carne, né, os homens foram exterminados por água, o dilúvio. Deus é sua graça. E Noé, e salvou Noé, a esposa dele e os 3 filhos e as 3 noras. 8 almas foram salvas de um mundo antigo, que era perverso, era pecaminoso, né? E hoje nós temos o privilégio de ter a salvação de Jesus, que é o caminho, o único caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. E nós estamos aguardando tudo se cumprir. Vou para o Pai, mas vou voltar para você. Então é uma promessa maravilhosa. Quero agradecer aos irmãos e irmãs que ficaram até o final desse vídeo. Agradecer de coração. E até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Tá bom, irmão?